Essa é a história de cartório de número 8, que busca trazer temas ligados ao cartório na prática. E o tema de hoje engloba a capacidade civil do relativamente incapaz. E a história de hoje começa assim: Jorge tem 16 anos e é portador de uma doença física incurável e terminal, mas goza de plena capacidade mental. Ele fez um testamento em cartório, deixando uma de suas salas comerciais para a instituição da APAE de sua cidade. A questão que vem à tona para ser examinada é: o fato dele ter 16 anos é impeditivo para o testamento? Ou o fato dele ter alguma incapacidade física traz alguma restrição? Então, para isso, a gente tem que lembrar o que diz a nossa legislação brasileira. E o nosso Código Civil, que é a principal lei privada do Brasil, dos assuntos de natureza privada do cidadão, que é a Lei 10.406, que está em vigor desde o ano de 2003 e está agora até em discussão por conta do PL 04 de 2025, no seu artigo 1860, diz para a gente quais são os requisitos para o testamento. E são basicamente dois com relação à capacidade. A gente tem a capacidade, a idade mínima dos 16 anos e a necessidade do testador gozar de pleno discernimento com relação à sua manifestação de vontade. Então, a gente está trazendo aqui o artigo para a gente poder fazer a leitura estrita. Pegamos aqui, ó, 1870, né, que fala que além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. O parágrafo único informa que podem testar os maiores de 16 anos. E, por fim, o 1861 informa que a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Então, trazendo para o nosso exemplo prático, para a nossa história de cartório, que inclusive foi objeto de questionamento no Exame Nacional de Cartórios, o ENAC, a sua primeira edição do ano de 2025, o Jorge, aos 16 anos, embora portador de uma doença física incurável, pode fazer sim o seu testamento. E por que isso? Porque no exemplo dado, ele goza de plena capacidade mental. Portanto, o discernimento que a lei exige está cumprido, né? E no nosso exemplo, o interessante é notar que esse testamento é um testamento público. Por quê? Porque ele foi feito num cartório de notas perante o tabelião. E a gente sabe que o código, ele coloca a possibilidade do testamento público feito em cartório perante o tabelião, em que vai haver a necessidade de duas testemunhas. O tabelião vai colher a manifestação de vontade do testador, ele vai ao final fazer a leitura e colher as assinaturas, não só do testador, mas também das testemunhas, e ele mesmo vai fazer o fechamento daquele testamento público. Então, embora a maioridade civil no Brasil se dê aos 18 anos completos, conforme determina o nosso Código Civil, a lei permite àquele que tem mais de 16 anos fazer o seu testamento, desde que ele tenha pleno discernimento com relação à sua manifestação de vontade.
Pode-se dizer, então, que nesse caso concreto, o testamento do Jorge vai ser considerado um testamento válido e que vai produzir os seus efeitos após a sua morte, né? Interessante quando a gente fala do testamento feito em cartório, que a gente vai lembrar do princípio da fé pública, ou seja, o tabelião, notário registrador, tem fé pública nas suas atos, ações e registros, ou seja, até que se prove em contrário, aquele registro é válido, ígido e correto. Então, quando essa questão foi examinada no primeiro ENAC de 2025, tinham-se as opções para dizer se o testamento era válido, nulo, anulável, inexistente. Então, vamos acrescentar aqui algumas informações. A gente já sabe que ele é válido. Então, por que que ele não é nulo? Porque ele preencheu o requisito legal da idade, que no caso são os 16 anos. Mas a gente tem que lembrar que a maioridade civil para os atos da vida civil em geral se dá aos 18, mas excepcionalmente, no caso do testamento, a lei permite que o maior de 16 possa fazer o seu testamento. Então, não há caso de nulidade aqui, porque a lei, como a gente leu 1860, fala dos incapazes, né? E a gente lembra que os absolutamente incapazes são os menores de 16 e os relativamente incapazes são aqueles que ficam entre 16 e 18 anos, né? Também não há que se falar em anulabilidade do testamento, por quê? Porque ele, pela idade, é considerado relativamente incapaz, mas com a condição de legitimidade para a idade para poder praticar esse ato de manifestação de vontade, né? Então, a gente ressalta o 1860 no seu parágrafo único, lendo mais uma vez que o Código Civil diz que podem testar os maiores de 16 anos. Com relação à eficácia ou não, a gente vai lembrar aqui que o testamento é uma manifestação de vontade que ela vai ter eficácia, ou seja, vai produzir os efeitos após a morte do testador. Então, nesse momento, nessas condições em que foram feitas o testamento, não se pode dizer que ele é ineficaz, pelo contrário, a eficácia vai acontecer assim que houver a morte do Jorge. E uma vez que ele tinha 16 anos, que ele tinha pleno discernimento, que o testamento foi público e que o patrimônio que ele deixou, que foi uma de suas salas comerciais que ele tinha herdado, estão dentro das condições de validade desse instrumento jurídico, né? E por fim, não há que se dizer que o testamento é inexistente, porque a gente vai lembrar do plano de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos, é que um negócio jurídico é considerado existente quando ele tem uma manifestação de vontade sobre um determinado objeto envolvendo duas partes e obedecendo à forma prescrita ou não defesa em lei. Nesse caso, a gente tem o testador com o beneficiário, o testador fazendo a sua manifestação de vontade sobre um determinado objeto, que é uma de suas salas, uma parte do seu patrimônio. A parte envolvida é Jorge testador e o beneficiário, e por fim a forma. Embora não haja obrigatoriedade de que se faça um testamento público por meio do cartório, a gente sabe que isso é uma das possibilidades, inclusive uma das possibilidades recomendáveis, por conta da segurança jurídica e da fé pública do tabelião de notas. Então, a gente finaliza essa história de cartório, que é a número 8, entendendo que
É possível um maior de 16 anos fazer um testamento em cartório e esse testamento ter validade jurídica, principalmente se ficar atestada o pleno discernimento do testador. Então, se você curtiu, esse vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, Cartório.oficial, onde a gente apresenta estudos e informações sobre cartórios e também lembrar de nossos canais no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok. Se lhe for útil, depois compartilhe. Aguardamos você no próximo Histórias de Cartório.